Ah, passou, cara pálido. Passou o Enem 2020, pelo menos o primeiro domingo, pelo menos a prova de redação, e é óbvio que eu vim aqui comentar sobre este date que a gente teve, sobre este tema, sobre essa proposta, quais foram as minhas impressões na redação do Enem 2020. Então roda a vinheta e fica aqui! Antes de mais nada, eu queria agradecer porque nós estamos comemorando 1 ano de canal. Palmeiras. Muito obrigado, gente, a todo mundo que fez este 1 ano comigo. E se você chegou aqui agora, vem para o nosso 2º ano. Eu sou o Prof. Henrique Araújo, já me segue lá no Instagram. E aqui tem muito conteúdo bom de redação, é o seu canal, com certeza, carinha pálida. Se você não me conhece, tá perdendo tempo, tá? Aí, antes de mais nada, eu queria dizer sobre esta abstenção recorde que nós tivemos no Enem no domingo. 51,5%, ou seja, mais da metade dos estudantes não fizeram. E muitos estudantes não fizeram por terem sido proibidos ou proibidas de fazer. Chegar lá no local de prova e o local de prova estar lotado e não poder fazer. Gente, isso é um absurdo, né? Já antes de mais nada eu preciso dizer isso. É um absurdo a pessoa se preparar o ano inteiro, chegar no seu local, fazer toda a parte dela. Ela fez toda a parte dela. Ela chega no local e ela não pode fazer a prova e tem mais um mês aí de angústia para a segunda aplicação. Isso é um absurdo e essa abstenção de 51,5% é um recado claro dos estudantes para o governo de que essa prova não deveria ter acontecido neste momento em que a gente vive o pico da pandemia da Covid-19 no Brasil. Deixando isso registrado, vamos para a prova. E aí, OpenOfense, eu quero que você se inscreva no canal e deixe um like neste vídeo, porque tem desafio de likes neste vídeo, sim senhor. Se nós chegarmos a 3.500 likes, 3.500 likes, eu libero a redação que eu fiz lá no Enem e que ainda está inédita, ninguém viu, mas eu tenho ela aqui comigo, passei tudo no rascunho. 3.500 likes, um vídeo da minha redação. Senta esse dedo. Isso, pronto. Sobre o tema, bota aí pra mim, sincerinho, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu amei esse tema. Eu achei muito bom por várias questões. O Enem mais uma vez trouxe um problema que de certa forma é silenciado na sociedade, mas embalado por uma abordagem possível para estudantes de 17 e 18 anos. Ou seja, muitos de vocês devem ter trabalhado nos seus cursinhos, com seus professores, temas de doenças mentais, certo? Agora vai chover um monte de gente dizendo assim, eu acertei o tema, porque colocou lá alguma coisa relacionada à quantidade de doenças mentais no Brasil, desafios para combater a depressão no Brasil, coisas desse tipo. Sim, isso ajuda vocês a terem repertório, argumentação relacionada às doenças mentais, mas o tema não era só esse. O tema era o estigma associado às doenças mentais. Ou seja, era um tema que envolvia o eixo da saúde, com certeza, um eixo que estava há muito tempo desaparecido da prova, e isso é muito legal, principalmente nesse momento, que a gente precisa valorizar o nosso SUS e que a gente está vivendo, essa tensão com a pandemia, mas também era um tema que, a partir da palavra estigma, trazia o debate da saúde para um campo social. Estigma, é aquela questão de o depressivo, o ansioso ser rotulado de forma equivocada, como se isso fosse um problema fácil de ser resolvido, como se isso não fosse uma doença. Então presta atenção, cara pálida. Esta palavra estigma direcionava a abordagem que o Enem queria para um outro caminho que não aquele caminho convencional de combate às doenças mentais que geralmente estão nas propostas que vocês treinam, Então era o segundo caminho, esse direcionamento do Enem foi para a questão de preconceito, questão de rótulo. Era um conceito de saúde expandido que inclusive apareceu na prova de linguagens. Então o tema, basicamente, eu quero que você escreva aqui para mim, sinceramente, ou aqui,
era que depressão não é mimimi, né? Que saúde mental é coisa séria e que doenças mentais são coisas sérias, são doenças que exigem tratamento, né? Que tem lá as suas medicações e que elas precisam ser respeitadas enquanto doenças. Essa era a lógica. Você já deve ter ouvido algum tio, alguma tia, algum primo, vizinho, sei lá, dizendo de alguém depressivo: ah, mas essa pessoa aí tá se fazendo, ou essa pessoa aí não quer nada com nada e coisa, e não entende que a pessoa está sofrendo uma doença, né? Que é a depressão. Então, era este o tema. Depois, fica até o final do vídeo que eu vou falar dessas dúvidas a respeito da palavra estigma, beleza? Aí, antes de chegar nos textos, eu quero falar mal de mim. Só eu mesmo, né? Olha, a sinceridade é tanta que eu digo isso. Eu quero falar mal de mim e dos demais profs. Por quê, gente? Porque cursinhos e professores não sabem. Vou xixar isso aqui com vocês. Não sabem fazer propostas de redação Enem. O Enem é muito perspicaz nisso. Então, vocês se preocupam demais com caminhos para não sei o que, desafios para não sei o que, coisa que já foi, não é mais há muito tempo. Ou a importância de... E, gente, se vocês pegarem 2018, 2019 e 2020, nada disso apareceu. Vocês estão se preocupando à toa com essas questões que o Enem já não trabalha. O Enem é muito inteligente, o INEP, né, em formar com palavras-chave o problema que ele quer. Então, manipulação do comportamento do usuário, né, democratização do acesso ao cinema, estigma associado às doenças mentais. Não tem caminhos para, desafios para, importância de, não tem isso. É uma palavra que o Enem coloca e que essa palavra dá todo o pulo do gato. Esse pulo do gato ainda é muito difícil de ser elaborado em cursinhos e em propostas de redação aí de professores. Te liga! E é este pulo do gato que você precisa fazer na prova do Enem. Um outro mito que envolve a proposta de redação e que tem que ser derrubado, por favor, agora. Governo nenhum influencia no tema da prova. O tema é sigiloso, o tema é feito por uma banca, que é a FGV, coordenada pelo Instituto Nacional Anísio Teixeira de Educação, né? Que é o INEP. E, gente, não tem ministro, não tem presidente que vá decidir ou não vá decidir o tema. Independentemente se você é de esquerda, de direita, odeia política, né? A gente já tem um caminho bastante grande com este presidente para ouvir ele dizer, por exemplo, que depressão é mimimi, né? Se ele diz que Covid é gripezinha, o Bolsonaro com certeza faria esta linha de estigmatizar uma doença mental, sem dúvida nenhuma. Então é um ponto muito interessante, é uma proposta de tema que vai contra um discurso oficial. Sim. E tá tudo certo. Melhor assim, né? Melhor assim. Em 2019, o Bolsonaro ele estava brigando com a Ancine naquele ano, cortando muita verba do cinema. O pessoal do cinema, eu tenho convívio com muita gente dessa área. O pessoal do cinema está agonizando com as novas políticas deste governo e foi valorização do acesso ao cinema, né? Foi democratização do acesso ao cinema. Em 2020, eu queria que você colocasse aí na tela para mim, sincerinho, nós tivemos em dezembro a notícia de corte de verbas no SUS para justamente programas de tratamento de saúde mental. Então, percebe que isso, a gente procura lei, procura alguma legislação, algo que tenha sido pauta do governo, mas o tema é absolutamente independente. Beleza? Aí agora sim, vamos para os textos. Olha, a minha redação ela está em todas as páginas praticamente desse caderno. Então vamos lá para os textos, pega aí a tua proposta de redação, vamos falar deles ligeirinho. O texto 1. O texto 1 tinha uma definição de saúde mental, né? Mostrando que pessoas saudáveis mentalmente são aquelas pessoas que conseguem
sentir que conseguem ter uma harmonia social, viver tranquilamente com o seu trabalho, com a sua família, e conseguem sentir uma série de emoções, né, como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Ou seja, aqui é uma definição pelo avesso, né? Ao definir saúde mental, eles também, de certa forma, definem o que é doença mental, né? É quando a gente não consegue sentir tanto, é quando a gente não consegue ter uma harmonia social, a gente não consegue ter ânimo para trabalhar, a gente não consegue, a gente está letárgico, né? A gente já está começando a sofrer um processo de repente, uma depressão, uma doença mental que exige um tratamento. Então aqui no primeiro é mais uma definição para guiar, né, o candidato ou a candidata à sua argumentação. Aí vem os dois textos que são os textos chaves. Texto 2, que eu julguei aqui como texto dos argumentos, bota para mim, Cicerinho, texto dos argumentos, e o texto 3, texto dos repertórios. Para mim foi assim que foi dividida. No texto 2, eles definem para aquela criatura que não sabia a palavra, justamente o que é estigma, né? Então tá bem claro, gente, olha só. Era uma marca feita com ferro em brasa em criminosos, escravos, ou seja, algo para deixar rotulado, marcado, estigmatizado, né? E aí eles dizem, ó, essa mesma palavra muitas vezes está presente nos universos das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação, tratamentos precários, e há pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Então aqui já tem argumentos, ó. Preconceito pode ser um argumento, falta de informação pode ser outro argumento, tratamentos precários pode ser outro argumento. Aí eles dizem, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual a todo mundo. Essa uniformização das pessoas, venha ser feliz, essa coisa de coaching, né, de mindset, que inclusive também estava na prova de linguagens, um outro argumento, né? Tá bem claro o que é o tema aqui nesse período. Achar que uma manifestação de uma doença psicológica é frescura. Esse era o tema. E aí eles vêm para um outro argumento, que é o impacto das redes sociais, que trazem, né, essa vida filtrada aí de pura felicidade, quando na verdade fora das redes a história é outra. Então aqui tem várias abordagens, ô queridinho, para você seguir, tá? E eles deixam bem claro que estigma é isso, é rótulo, é uma marca. Então a gente rotula de forma equivocada, né, de forma preconceituosa, alguém que sofre dessas doenças. E aí vem o texto 3, o texto que nos carrega, nos enche de números, né? E eu achei interessante esse texto 3, que é o Brasil comparado ao resto do mundo, né? Porque esses dados são da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então era legal porque a gente poderia fazer algum paralelo do Brasil com o mundo. Por exemplo, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e 11 milhões e meio são aqui, né? Então fazer esses paralelos seria interessante também. E uma coisa muito bacana, que também tem duas possibilidades argumentativas aqui, é a rentabilidade econômica que é extinguida, que não é utilizada, né? A partir das doenças mentais, gente, 1 trilhão. 1 trilhão, gente, é 1.000 bilhões. E 1.000 bilhões não, 1 bilhão é 1.000 milhões. 1 trilhão é 1.000 bilhões. Então, 1 trilhão é 1 milhão de milhões? Eu não sei o que eu tô fazendo isso agora. Eu não sei, mas eu acho que, gente, é muito dinheiro. Esse dinheiro todo é perdido pelas pessoas que não conseguem, né, produzir. Então isso até é um argumento de uma lógica mais liberal, mais econômica, que poderia se encaixar aqui. E um outro argumento que esse texto 3 está dando é das diferenças de gênero, que também foi bastante presente na prova de linguagens. As mulheres sofrem mais depressão, né? 30% mais do que os homens. Isso poderia também ser trabalhado em um parágrafo. Então percebe que o texto, a proposta, como sempre, ela te dá possibilidades, ô bonita, para você ir assim, ó, pode ir por aqui, pode ir por aqui, né? Vai, só vai. Algumas coisinhas. Eu senti falta de um quarto texto, né?
há bastante tempo já, nós temos 4 textos. Geralmente o texto 4 ele dá uma riqueza em argumentos também, dá mais pano para manga para o candidato ou para a candidata, e não apareceu aqui. O texto 2, ele meio que é o texto 2 e 4 das outras propostas, porque os outros textos do início das outras propostas são muito curtinhos, e esse aqui é bem longo. Então o texto 2 parece que substituiu esse texto 4 em termos de dar conteúdo, de dar pano para o candidato ou para a candidata não ficar tão perdido. É claro que aqui tudo eu fiz bem ligeirinho, bem rapidinho, né, porque é um vídeo do YouTube, mas leitura da proposta precisa ser bem detalhada, porque eles dão umas riquezas para a gente que a gente tem que ler de forma estratégica. A leitura da proposta é onde começa a prova da redação. E a leitura da proposta é onde começa também a Trilha do Mil. A Trilha do Mil que vai começar dia 5 de fevereiro. Eu vou abrir vagas para uma turma nova. Bota aqui para mim, sincerinho, 5 de fevereiro, a lista de espera tá aqui abaixo, e dia 5 também vou lançar junto as apostilas. E um spoiler que eu tô dando aqui nesse vídeo é que nós temos entre vários capítulos novos, um capítulo novo que é justamente leitura da proposta. Tem muita coisa aqui. Daqui embaixo, fila de espera aqui, ó, bota teu nome lá, entendeu? Aí eu te mando um e-mailzinho, aquela coisa que vocês já conhecem. Algumas coisinhas para terminar. 2 dúvidas apareceram bastante lá no meu direct, além, é claro, daquelas coisas assim, meu Deus do céu, fugiu o tema, tangenciei, a pessoa não fugiu, não tangenciou, que tem sempre, certo? Mas 2 dúvidas apareceram bastante. Uma, não coloquei a palavra estigma. Há algum problema? Meu amor, primeiro, eu falei durante 18 vezes aqui. Menciona todas as palavras do tema na introdução, principalmente, mas do texto, né? E aí a pessoa não me coloca estigma. Tem algum problema? Alguns chegaram e disseram, não, eu coloquei preconceito. O que você tem que perceber? A sua abordagem foi nesta linha de que a depressão, a ansiedade, as doenças mentais precisam ser tratadas com mais seriedade? Se sim, não há um problema, porque possivelmente você utilizou algum sinônimo de estigma. Agora, se você falou só de combate a essas doenças, né, de que essas doenças são graves, de que a gente precisa se atentar a elas, pode haver algum problema. Se você foi para o campo só da saúde e não percebeu a questão da marca, do rótulo, né, do preconceito, podemos sim ter algum problema. Aí é só março pra gente saber, não dá pra saber agora. E outra coisa que muita gente veio me perguntar foi sobre doentes mentais. Sora, eu coloquei doentes mentais, isso pode ser um problema de ferir os direitos humanos? Não, tá? Apesar da gente cuidar com essas nomenclaturas, né, na vida, como nós estamos nesta prova que te dá inclusive doenças mentais, muito possivelmente, né, o Enem vai orientar agora os corretores de que, olha gente, doentes mentais a gente não vai trabalhar com esse rigor, né? O Enem alivia, gente, ele não pesa a mão tanto nestas questões. Por exemplo, em 2017, com surdos, né? Surdos, eu coloquei deficiente auditivo e eles não se consideram, tem toda uma questão, né, de linguagem aí pejorativa e tal. Teve algum problema? Não, porque o Enem também entende, né, que a gente está num momento de prova, que a gente está buscando sinônimo, então não é para ter nenhum problema, apesar de, na vida, você precisar cuidar sim. Por hoje era isso, 3.500 likes, eu volto aqui com a minha redação. E agora sim, te prepara o Carinha Pálida para o segundo domingo, que é esse horror aí de naturezas e de matemática, né? Só aquelas pessoas do capeta, né? Ninguém entende, só uns poucos. E se cuida, chega cedo, porque a gente viu o que aconteceu nesse domingo. E eu volto se bater aqui 13.500, hein? Beijo, fui!